Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para falar a respeito dos jogos da ida da Copa do Brasil. É isso mesmo, 8 jogos movimentaram esse meio de semana pela Copa do Brasil e os grandes favoritos se saíram bem. Apenas um deles perdeu nesse jogo de ida, que foi o Fluminense, que perdeu para o Criciúma lá em Santa Catarina. Bora falar então dos resultados e comentar a respeito das partidas e por que esses grandes que eram considerados favoritos estão com praticamente um pé e meio nas quartas de finais. Bora falar dos resultados, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal Mais 10 Futebol Clube, deixar aquele comentário, aquele like maroto de sempre, nos acompanhar também na nossa página do Instagram e também do Facebook. Bora curtir lá o Mais 10 Futebol Clube e se inscrever no canal. Galera, vamos aos resultados então. Tivemos a vitória do Criciúma sobre o Fluminense por 2-1. E poderia ser bem pior, daqui a pouco eu vou comentar a respeito disso. Tivemos a grande vitória do Grêmio. O Grêmio bateu o Vitória no Barradão por 3-0. Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1. Santos 4, Juazeirense da Bahia 0. O Atlético Mineiro venceu novamente o Bahia, dessa vez por 2-0. São Paulo 2, Vasco da Gama 0. Fortaleza de virada 2, CRB 1. E fechando a rodada, Flamengo 6, ABC 0. O Flamengo das suas maiores goleadas da história da Copa do Brasil, no caso do Flamengo, né? As maiores goleadas da história do Flamengo em Copas do Brasil. Galerinha, vamos falar do único grande que tropeçou na rodada, né? Que foi, no caso, o Fluminense. O Fluminense jogou contra o Criciúma fora de casa, lá no Humberto Urso, em Santa Catarina, e mostra o bom trabalho do treinador Paulo Baier no comando do Criciúma. O Criciúma chegou a abrir 2-0 para cima do Fluminense. O Fluminense até então irreconhecível em campo. Jogava muito mal o Fluminense. O Criciúma podia abrir essa vantagem de 2-0. Só que aí o Fluminense conseguiu um pênalti. Uma penalidade ali, né? O Fluminense conseguiu um pênalti ali bastante polêmico. Mesmo com o VAR, o pênalti foi marcado e tal. O Fluminense foi lá e diminuiu 2-1. O que acontece pro jogo da volta? O jogo da volta vai ser disputado no próximo sábado agora, viu, galera? Por causa da Libertadores. Fluminense e Criciúma vão decidir uma vaga pela Copa do Brasil no sábado no Maracanã. Então, nesse caso, já vamos saber no sábado quem vai se classificar. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para dar para os pênaltis ou por 2 gols se quiser se classificar de forma direta. O Criciúma joga pelo empate. Será que o Criciúma pode surpreender, galera? Conseguiu um bom resultado e foi um dos considerados favoritos que não venceu na rodada. O Fluminense perdeu aí por 2-1. Galera, tem 2 jogos que ficaram meio em aberto, né? A gente não pode afirmar se já está definido ou não. Pelos placares e não por ter mais aquela questão do gol fora, então isso quer dizer que ainda tem muita possibilidade, que foram as vitórias do Atlético Paranaense e do Fortaleza, de 2 mandantes. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1, né? Furacão bateu o Dragão, Furacão saiu na frente com o Terans, que fez o segundo gol, o gol da vitória, e o Atlético Goianiense descontou. Tava 1-1, né? No finalzinho do jogo, o Terans fez o 2-1 para o Atlético Paranaense. Jogo da volta em Goiânia, o Furacão joga pelo empate, e o Atlético Goianiense precisa vencer pelo menos por um gol para levar para os pênaltis, ou por 2 ou para levar a vaga direta. Jogo em aberto, viu, galera? Até comentei em outros vídeos que o Atlético Goianiense está jogando melhor fora de casa do que em casa, mas acho que ainda dá pro Dragão só com essa classificação. O Atlético Paranaense é mais time? É mais time. Tem mais chance de classificar? Tem. Até apostaria na classificação do Furacão. Mas é um jogo que dá para se reverter o resultado. Outro jogo que também promete bastante para a semana que vem é o jogo entre Fortaleza e CRB. CRB perdeu por 2-1, mas me agradou bastante o jogo do CRB hoje lá no Castelão. Se defendeu bem até quando pôde, né? E conseguiu sair na frente, né? O Bandeirinha marcou impedimento no gol do CRB, mas depois o VAR validou. E o Fortaleza só conseguiu empatar o jogo por volta ali dos 28 do segundo tempo, que o Ayrton Paulista bateu o pênalti e empatou, e logo em seguida o Fortaleza virou para 2-1. Fortaleza é mais time? Mesma situação da Paranaense. Eu acho que é mais time. Fortaleza, aliás, bem mais time que o CRB. Mas o CRB se mostrou um time muito bem organizado. O jogo lá em Alagoas não vai ser fácil. E o Fortaleza tem que ficar esperto. O CRB tem condições sim de eliminar o Fortaleza
e buscar essa condição pelo que eu vi hoje. Galerinha, falando dos gigantes, né, do futebol brasileiro, né, que também jogaram nesse meio de semana, São Paulo, Santos, o Atlético Mineiro, o Flamengo, né, esses conseguiram resultados super interessantes, né, nessa fase da Copa do Brasil, mesmo essa questão de não ter mais o gol fora de casa, o que deixaria a vida deles bem mais fácil, vamos dizer assim, né, para conseguir a classificação, eles conseguiram placares consideravelmente muito bons e estão com praticamente um pé e meio na próxima fase da Copa do Brasil. Não dá para negar que é o caso do Santos, do Flamengo e talvez um pouco mais de cautela de São Paulo e Atlético, mas não que eles estejam totalmente encaminhados para a próxima fase da Copa do Brasil. E o Grêmio também. O Grêmio bateu 3-0 no Vitória. E falando no Grêmio, o Grêmio se mostra que vai tentar brigar pela Copa do Brasil, que é o único título que resta para o Grêmio nessa temporada. Creio eu que a chance do Grêmio ir para a Libertadores esse ano é exclusivamente pela Copa do Brasil, entendeu? Se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, acho que pelo brasileiro não chega entre os 6 ou 8 primeiros, dependendo de quem for campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores. Vai ter que suar muito no Brasileirão. Então o Grêmio joga só a vida. O Grêmio, que é um dos maiores campeões da Copa do Brasil, joga só a vida nesse torneio e conseguiu uma vitória clássica por 3-0 para cima do Vitória lá no Barradão. Nada a se discutir a respeito do resultado. O Grêmio venceu e convenceu, com resultado legal. E agora no jogo da volta deve preservar alguns jogadores pela questão do Brasileirão também. Mas tá com a vaga bem encaminhada, essa vitória do tricolor gaúcho por 3-0. Bora falar do Santos agora, né? O Santos Futebol Clube jogou contra a Juazeirense da Bahia. O Juazeirense fez um bom papel durante o primeiro tempo. Teve chance de abrir o placar. Teve chance no segundo tempo de fazer de novo abrir o placar, não fez. Aí quando você não faz contra time grande, é questão de tempo o time grande ir lá e fazer o gol. E ó que esse gol do Santos demorou pra sair, viu, galera? O primeiro tempo foi aquele show de sempre, né? Muitas finalizações, mas finalizações muito ruins da equipe do Santos. No segundo tempo, mais cruzamentos, mais cruzamentos. É um monte de chuveirinho na área, jogada de cruzamento, e aí sabe como é que é, né? Uma hora nem sempre dá certo, né? E vai lá, cruzamento, finalização, toque de bola, segura aqui, estilo de Diniz C. E o Santos só foi conseguir abrir o placar do jogo aos 27 do segundo tempo, quando o Madison de cabeça fez 1-0. Depois ali o Santos conseguiu se controlar melhor, acho que a ansiedade passou pela perda de gols que a equipe estava perdendo e pela bola não entrar no gol do Juazeirense, e depois o Santos conseguiu, já fez com o Lucas Braga, depois fez com o Marcos Leonardo e fechou a goleada com o Pato Chance, já 2 gols no acréscimo, nos acréscimos, o Santos contra esses 4-0, só será eliminado da Copa do Brasil se perder por 3 gols ou mais de diferença lá na Bahia, precisa fazer 4 ou 5, né, 4 vai para os pênaltis ou 5 para se classificar no tempo normal. Situação complicada do time da Bahia, o Santos também bem encaminhado. Galerinha, outros dois que conseguiram bons resultados já contra equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, que são resultados muito importantes, foi o Atlético Mineiro e São Paulo, né? O Atlético Mineiro bateu o Bahia por 2-0, mais uma vez o Bahia não aprendeu com os 3 que tomou no final de semana, e dessa vez não teve chance contra o Atlético Mineiro. 2-0 Galo, o Galo vai lá para Bahia, para Salvador, precisando do empate ou até podendo perder por um gol de diferença. Atlético 2, Bahia 0. O São Paulo também bateu o Vasco da Gama no jogo mais tradicional dessa Copa do Brasil, mais pesado, né? Com 2 gigantes do futebol brasileiro. Mas o São Paulo venceu por 2-0 com gols de Rigoni e Pablo. São Paulo jogou bem? Razoável. Mas o São Paulo é o time de mata-mata, né? O Crespo gosta de um mata-mata. E o São Paulo fez o necessário para bater um Vasco, que ainda precisa de melhorar algumas coisas, mas mostrou um bom futebol ontem, cara. Tipo assim, Copa do Brasil pro Vasco, eu acho que é um pouco improvável. O Vasco não vai brigar pelo título da Copa do Brasil. Até porque eu aposto que o São Paulo deve se classificar no jogo da semana que vem. Só que o Vasco, pelo que o Vasco apresentou ontem, eu acho que se o Vasco jogar esse futebol que tá jogando, tipo assim, em termos de ir pra cima do adversário, não se intimidou contra o São Paulo no Morumbi ontem. Podia ter tomado uma sacolada, mas o São Paulo também não aproveitou muita chance que teve. E fez uma boa partida. Acho que o Vasco tem condições de subir sim na mão do Lisca doido. E o São Paulo, um 2-0 tranquilo. Vamos ver qual vai ser a postura do Crespo, né, na semana que vem. Se esse São Paulo vai com reservas, se vai sim suas principais peças, como o Rigoni. Porque você vê, né, quando o Rigoni e o Benítez joga, é outro São Paulo em campo. Não tem comparação. Galera, fechando a rodada da Copa do Brasil aqui, bora falar da goleada da rodada, né? O Flamengo venceu o ABC por 6-0, isso mesmo, 6-0. O jogo começou duro pro Flamengo, o Flamengo foi abrir o placar depois dos 30 do primeiro tempo,
fez 4-0 no primeiro tempo, com 2 gols do Gabigol, e no segundo tempo fez mais 2 gols, 6-0. Esse não precisa nem falar, né, galera? Você já tá nas quartas de finais, já faz uma... Desde quando ela tava 4-0, já tava, né? Já quando tava 2, 3, 4, já tava... Fazia muito tempo. Flamengo... Esse Flamengo do Renato Gaúcho tá jogando um bolão, hein, galera? Tá jogando um bolão. O ABC que é da quarta divisão, foi o que eu falei, né, cara? Seria um vexame se o Flamengo fosse eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, que é um time de quarta divisão. 6-0, resultado normal pro que o time do Flamengo tem, mas que o Renato Gaúcho mudou esse time. Cada jogo 4, 5, 6 gols. Esse Flamengo, por enquanto, tá irresistível. Vamos esperar o que vai acontecer com esse Mengão aí. Galera, esses foram os resultados da jogos de ida da Copa do Brasil, com os 8 resultados. Os maioria dos grandes favoritos da classificação encaminharam bem essa classificação. Na semana que vem tem o jogo da volta e o Mais 10 já tá acompanhando de perto. Um abraço e até a próxima. Mais 10 Futebol Clube.